Ora, muito bom dia a todos. Vamos iniciar as atividades no stand do Museu Load. É um enorme prazer estarmos aqui na Lisboa Games Week, o primeiro de 3 anos, com uma extensão do nosso museu, um projeto único no mundo, e vou ter o prazer de ter a conversar comigo 3 amigos e 3 especialistas na área. O André Luna Leão, do Planeta Sinclair, e do museu, claro. O Filipe Veiga, também ligado à Tecnamic, à Spectro, também ao museu, naturalmente. Marco Fresco, que além das outras andanças, um youtuber conhecido, apresentador dos Retro Gamers e também uma pessoa muito próxima de todo o trabalho no museu. Portanto, nós vamos tentar explicar qual é o ponto de situação do ZX Spectrum em 2022. É afinal este um computador que apenas interessa a pessoas de 40, 50, 60 anos ou não? E se calhar há muito mais para sabermos do que possa parecer. Portanto, estamos aqui por causa deste objeto. Um objeto que fez com que muitos de nós fossem para carreiras de tecnologia ou de engenharia informática ou o que seja. O meu caso é um desses, mas é apenas um exemplo. Um computador que é inglês, mas que tem também uma história muito próxima do nosso país, como vamos ver. Estamos aqui também para recordar que crescer nos anos 80 era diferente de crescer atualmente, sem ser melhor ou pior, era diferente. Hoje, se calhar, há fenómenos de jogar em rede todos os grandes jogos de agora, mas na época havia um fenómeno social muito importante e muito interessante, que era o de ir passar uma tarde em casa de um amigo com um jogo novo que tínhamos adquirido. Portanto, o fenómeno de jogar em equipa era algo que era feito fisicamente no mesmo local, e isso é algo diferente. Mas esta história tem muito a ver também com Portugal, porque apesar deste ser um computador inglês, é um computador que tinha um centro de desenvolvimento e de montagem, de assemblagem muito importante, que era a fábrica conhecida pelos relógios da Timex, na Caparica, portanto aqui do outro lado do Tejo, e isso é algo que vamos falar recorrentemente nas sessões ao longo dos próximos dias. Temos, aliás, no sábado uma sessão dedicada a isso, com a presença de vários ex-funcionários. Portanto, para quem gostar do tema, apareçam. Eu, para vos mostrar um bocadinho o que é este projeto deste museu e o que é que andamos a fazer, para quem não conhecer, vou-me socorrer de um vídeo de 1 minuto que mostra a enorme quantidade de atividades que podem ser feitas ao abrigo ou com o apoio também deste projeto, que é o museu, que tenta projetar este nome mais para a frente. E, portanto, vê-se. Portanto, o que temos aqui é então um projeto que tenta ser um chapéu, uma umbrella, que tenta também potenciar outras iniciativas, porque ninguém faz nada sozinho. Algumas pessoas aqui conhecerão alguns dos nomes já,
Portanto, temos tido desde publicações de livros, preservação de software, preservação de hardware, desenvolvimento de novas coisas de hardware em cima disso, formações técnicas em programação, em reparação de equipamentos, tudo isso são coisas que temos feito, com o apoio, obviamente, de entidades especializadas na área e, portanto, é um bocadinho disso que também trazemos ao Lisboa Games Week. O primeiro convidado que eu vou chamar é o fundador do Planeta Sinclair, o André Luna Leão, que nos vem falar um bocadinho sobre tudo o que tem feito nestes últimos anos para o Spectrum em 2022. André. Vocês também já me conhecem, muito melhor agora. E venho falar um pouco de um projeto que iniciei há 5 anos e meio, quase 6 anos. Começou como algo muito básico, era só uma forma de dar algo à minha vontade de escrever um pouco e isto ganhou depois umas proporções que realmente não estava à espera. Portanto, vou fazer aqui só uma pequena cronologia. 10 de janeiro de 2016 foi a data formal de nascimento do Planeta Sinclair, foi quando coloquei o primeiro post. Depois, em meados de 2017, começou algo muito importante. Foi o tema da preservação. Eu lembro-me na altura de ter recebido um lote de cassetes que fui ver e estavam lá coisas que sabíamos que não estavam preservadas, coisas portuguesas, e estive a pesquisar sobre o tema e fui então ver como é que nós podíamos preservar digitalmente os trabalhos. Consegui fazê-lo, partilhei com a comunidade, o sucesso foi desde logo bastante grande, consegui captar mais gente para o Planeta Sinclair, um dos quais está aqui, que é o Felipe, tem dado o seu contributo, aliás, todos os domingos o Felipe religiosamente mete lá 2 ou 3 artigos com material dos anos 80, entre outras coisas, e depois falará também sobre aquilo que faz atualmente. 2021, 30 de janeiro, foi outro marco bastante importante que tivemos, que foi o GOTY. Portanto, nós desde 2016 até 2019 fizemos uma espécie de uma pequena cerimónia só com no fundo, quais eram os melhores jogos para os Spectrum daquele ano. Em 2020 conseguimos, aqui com o João e com o Mário e com o Filipe, conseguimos fazer no fundo uma cerimónia, estávamos em plena pandemia, portanto temos que fazer uma cerimónia digital, virtual, não pode ser de outra forma, e mandámos o barra à frente para ver como é que isto saía, e realmente saiu muito bem, porque fomos falar depois no estrangeiro, em tudo o que era páginas, em jornais, também em muitos jornais locais, aliás, em um editor, tudo o que apareceu, como o João ia-me contando, que realmente foi algo que podemos dizer que agora isto tem uma marca própria. Portanto, o GOTY já é uma marca própria, já extravasa o museu, já extravasa o Planeta Sinclair, o Planeta Sinclair deixar de existir. O GOTY vai continuar connosco ou com outras pessoas e, portanto, já estamos a ser copiados no estrangeiro. Portanto, já as páginas de referência também começaram a criar a partir daí o GOTY, até imitando algumas das coisas que vamos fazer. 2022 foi um ano realmente muito bom. Foi o ano em que consegui lançar o livro, e sobre o livro irei falar depois no sábado mais aprofundadamente, mas foi algo que, com a ajuda do João, consegui ir para a frente. Do fundo, o livro é o corolário de tudo aquilo que temos vindo a fazer desde 2017 em termos da preservação. O que é que eu fui fazer depois? Fui contactando os programadores e fui juntando todas essas histórias no livro que saiu no melhor dia possível, 23 de abril,
dia do 40º aniversário do Inspect, num espaço ideal, que foi no museu, e que ainda por cima era o Dia Internacional do Livro. Portanto, conseguiu conjugar-se tudo para o lançamento do livro. De realçar ainda que em 2022 fui novamente ao programa do Retro Gamers, fui aqui entrevistado pelo Marco, que também irá falar a seguir, e atingimos a marca de 1 milhão de visitantes, algo incansável quando iniciamos este projeto. O que é que nos interessa mais agora? É mostrar que o GC Spectrum tem um passado, mas também tem um presente muito forte e vai ter um futuro. Em termos de preservação, que é aquilo que é talvez a principal temática agora do planeta Sinclair, quando iniciei este projeto de preservação em 2017, estavam identificados cerca de 3 dezenas de jogos e programas portugueses, muito por força dos trabalhos do Ivan Barroso e do Nelson Zagal, que compilaram esses programas. Começámos a levantar as pernas e começaram quase todos os dias a aparecer programas. Neste momento já estão a ter mais do que aqui estão, isso já foi feito há um mês, portanto neste momento já temos perto de 800 programas identificados, programas relevantes, portanto sem contar com typings e 500 programas. Temos cerca de 77% do total de programas identificados preservados. É de realçar aqui 3 editoras muito importantes, a Store Software, pelos seus programas educativos e didáticos, também há alguns jogos, entre 83 e 87 dominava o mercado em Portugal, a Timex, porque foi a primeira editora portuguesa a lançar jogos originais no nosso mercado, ainda em 82, para o DX81, ao mesmo tempo que a LOG, uma empresa do Porto, lançou também alguns programas técnicos originais. Portanto, neste momento estamos com quase 80% de programas preservados, vão aparecer ainda muito mais, basta dizer que o livro acabou de ser escrito em dezembro de 2021, até abril, data de lançamento do livro, apareceram mais de 20 ou 30 programas. Depois do livro eu comecei a ser contactado regularmente por ex-programadores que me foram enviando os trabalhos e neste momento já estamos na marca dos 800. Domingo vamos ter uma pessoa que vem cá fazer uma doação que inclui um jogo de Totoball ou Totoball feito por ela também. A sério? Não sabia. Ótimo, ótimo. Sou ótimo. Sim, temos aqui também o Fernando, que eu ainda não partilhei os seus programas, mas vamos partilhar. Também foi uma boa surpresa depois do lançamento do livro. Eu não conhecia o Fernando e o Fernando contactou-me na altura e disse: tenho aqui alguns programas que já os preservamos e vai ser depois também partilhado com a comunidade. Mas será o GC Spectrum World em Portugal? Veja uma coisa, nós temos cerca de 700 programas que foram feitos até ao que consideram como o final da época comercial do GC Spectrum, em 93. A partir daí, o Spectrum continuou, é natural, os 16 bits entraram em força e ficaram só meia dúzia de maluquinhos entre aspas, que, aqui como o Felipe, por exemplo, que continuavam sempre a saber o que é que se ia fazer. Portanto, basta dizer que entre 93 e 2016 só apareceram 10 programas, ou jogos, neste caso, portugueses. A partir de 2016 há um boom. Não sei se o Planeta Sinclair teve alguma coisa a ver com isso, mas eu teve. O que é facto é que os portugueses começaram a fazer novamente jogos. Tivemos, em 2017, tivemos 6. Basta ver que este ano, 2022, já temos 18 jogos lançados e temos aqui, por exemplo, estou aqui a olhar para a Pala tem, mandou-me ontem mais 2 work in progress, 2 jogos que possivelmente, se calhar, ainda vão sair este ano. Portanto, com um grande dinamismo, está longe de estar morto e enterrado como vaticinavam há 35 anos atrás. Principais programadores. Tenho que começar aqui com o Felipe.
porque já está a olhar para mim, ele não conhece a apresentação. O Filipe, estamos aqui a mostrar só 3 programadores que ainda atualmente continuam no Digital Spectrum. O Filipe começou, quer dizer, ele começou com pequenos programazinhos, mas depois lançou um jogo muito interessante, em 2 partes, que havia os artigos, que até saiu numa revista, na Jorge 80. Aqui do lado esquerdo temos o Carga de Profundidade, que até ganhou um prémio, não foi um prémio, mas foi uma menção como um dos melhores jogos dos jogos arcade, talvez, do Spectrum, e que foi o Stuart, não me recordo agora o nome, mas era um jornalista da York Sinclair. E ao lado temos um futuro jogo do museu que foi quando é que ele está pronto. Bem, acho que o Filipe não quer ainda dizer, mas vai ser um jogo que, se calhar, 2023 vamos ter. Podem ver aqui, ali o João à porta do museu e retrata muito bem a fachada principal. Depois temos o Design Grill. O Design Grill tem cerca, também começou em 2016, tem cerca já de 2 dezenas de jogos, todos criados através do Arcade Game Designer, que é um motor de criação de jogos, e com uma qualidade que não fica atrás daquilo que se faz lá fora. Portanto, como podem ver, graficamente os jogos são muito interessantes, têm vindo sempre a melhorar. Por fim, o Rui Martins vem, ele não está aí, mas ele vem cá também fazer uma pequena apresentação. Amanhã vem fazer uma pequena apresentação sobre a parte gráfica, julgo eu, portanto. Ele tem alguns jogos também que se equiparam àquilo que se faz lá fora. Portanto, o primeiro, o Extruder, entrou num concurso em 2015 ou 2016, não me recordo agora. O Aztec entrou num concurso o ano passado, teve uma boa pontuação. E do lado esquerdo, se calhar todos identificam o Fórmula 1. Portanto, o Rui, juntamente com o Jorge, fizeram um mod do Fórmula 1, um dos jogos mais aclamados do Digital Spectrum. É o jogo favorito dos portugueses. E no lado direito temos um Work in Progress, um jogo que irá surgir possivelmente para o ano, e depois amanhã o Rui irá falar sobre ele. Então, como podem ver, o Digital Spectrum muito vivo, um grande dinamismo. São só 3 pequenos projetos que aconteceram este ano, ainda vão acontecer. Portanto, o livro dos programadores portugueses, no meio, temos aqui do lado esquerdo um livro do José Oliveira, o Básico Pascalado. Ele apareceu com um livro assim do nada, fez em cerca de 1 mês e meio, 2 meses. Depois eu tinha dito, devias pôr os teus programas num livro. E ele, passado 2 meses, aparece-me com um livro feito, impresso, recebo o livro em casa. Do lado direito temos a revista Spectrum, que continua, o Júlio vai falar um bocadinho sobre ela. É uma revista portuguesa dedicada ao Digital Spectrum e foi talvez a primeira revista a aparecer depois de terem tantas revistas em inglês, espanholas, etc., terem terminado em 92. Passa. Bom, eu chamo Filipe Veiga, sou engenheiro informático, nasci no Porto. Eu tenho uma ligação especial ao Brasil, por várias razões. Eu estou envolvido na revista Spectrum e na Technamid Software. Eu vou começar por falar sobre a revista Spectrum. A revista Spectrum é uma revista dedicada ao Digital Spectrum, que junta as duas comunidades falantes de português, a brasileira e a portuguesa. Portanto, neste momento a revista é coeditada por mim e pelo Marcos Garret, que é um amigo nosso de São Paulo, é uma pessoa espetacular. Nós já lançamos 6 números, a periodicidade não é como nós queríamos, tem sido variável. Nós já lançamos 6 números,
Estes 3 primeiros números correspondem a uma fase inicial da revista e depois lançamos mais 3 números com novo design, nova diagramação. Nesta revista nós essencialmente falamos sobre preservação, descobertas, lançamentos de jogos novos, eventos, principalmente do mundo da língua portuguesa, como é o caso dos que acontecem no museu ou então no Brasil. Artigos de programação, como acontecia naquela época, com as listagens de código, como nós que passamos por essa fase, chegamos a digitar o código a partir das revistas. Também editamos uma cassete, eu creio que foi a primeira cover tape do século XXI, posso estar aqui a exagerar, mas foi a primeira cover tape que saiu em revista. E pronto, nós temos uma loja online, revistaspectro.com/store/store. O outro projeto é bastante curioso. Quem é que no seu perfeito juízo, no século XXI, faria uma publisher de jogos retro, de Spectrum? Bom, ninguém, portanto, foram precisos 2 malucos, o Marcos Garret, que é à esquerda, e eu ali à direita. Isto surgiu de um sonho de 2 crianças dos anos 80, se bem que o Marcos parece-me ser já no final dos anos 70. Em 2019 nós fundamos a Bitnamic, em São Paulo, uma publisher. O nosso primeiro jogo está ali naquela foto. Foi um lançamento oficial de um jogo que esteve perdido desde meados dos anos 80. Uns fãs no Brasil conseguiram recuperar o jogo e nós fizemos o lançamento oficial. Qual é a nossa missão? Digamos, é fomentar e promover a produção e lançamento de jogos retro para plataformas retro, tanto no Brasil quanto em Portugal. E a nossa distribuição é física. Nós distribuímos cassetes, disquetes, cartuchos, CD-ROM. No caso da Tecnamic, a Tecnamic está sediada aqui no Porto e tem também um link, é tecnamic.com. Os nossos lançamentos aqui em Portugal estão mais ou menos sincronizados com lançamentos no Brasil. Alguns jogos são lançados cá e outros são lançados exclusivamente lá. Neste caso, nós temos alguns jogos, como aqui no meio, um jogo do Saboteur, da saga Saboteur. É um jogo criado por Clive Townsend, digamos, o primeiro jogo que ele criou no século XXI. Nós também lançamos 2 títulos em caixa grande, A Lenda da Gávea, que é um clássico brasileiro, a primeira aventura de texto brasileira, se não me engano em português, para o GC Spectrum. O Zoin, que é um jogo novo, um jogo recente, portanto do ano passado. O Carga de Profundidade, este jogo foi eu que criei para uma revista, para a edição de uma revista chamada Microsistemas, teve um lançamento físico. E mais aqui uns lançamentos, uma reedição de um jogo brasileiro que saiu na Crash, na revista britânica, nos anos 90, e o Laser Birds, que é também um shoot 'em up, que nós lançamos também, é um jogo novo que nós lançamos. Portanto, nós, face a essa internacionalização entre Portugal e Brasil, no passado mês de outubro, nós participámos na Brasil Game Show. O Brasil Game Show é, digamos, a terceira maior feira de videojogos do mundo, a maior da América Latina. Decorreu no mês de outubro, em São Paulo. Nós tivemos lá um nosso booth, ou stand, portanto, com a marca da Bitnam, que é a marca brasileira, onde nós fizemos o lançamento de vários jogos, livros. Vocês podem ver que o nosso foco não é só o GC Spectrum, nós também fizemos jogos para o Atari, para o MSX, temos também publicações, livros impressos, foi o caso do Insira Ficha, que é um livro que nós lançamos sobre as máquinas arcade no Brasil. E pronto, foi um evento espetacular. Nós estivemos na Avenida Indy, é uma avenida da BGS dedicada aos estúdios independentes, e acho que, sem me querer acabar muito, mas o nosso stand foi, digamos, um dos mais concorridos e um dos que mais chamou a atenção dos jornais, dos mídias brasileiros, precisamente por sermos os únicos que estávamos a apresentar jogos
feitos atualmente para plataformas retro. Inclusive, nós tínhamos aqui uma banca com uma consola Atari, ou seja, a original, a Darth Vader, onde estava a correr um jogo que nós lançamos este ano, o Alien Holocaust, e também tínhamos um MSX e um clone GC Spectrum para o nosso lançamento que vamos fazer este ano de um jogo de Spectrum para o Next. Pronto. E é isso, basicamente é um trabalho cansativo, intenso. Tanto eu e o Marcos, isto não é a nossa profissão, não é a nossa vida, é o nosso segundo trabalho, a nossa segunda vida. É bastante divertido, as experiências têm sido formidáveis. De facto, ver na BGS, nós vimos jovens a jogarem estes jogos antigos como se fôssemos nós naquela época. Portanto, o jogo antigo não significa que seja obsoleto, acho que há fórmulas que são intemporais. Pronto, e deixo-vos então agora aqui com o João e espero que gostem da feira. Obrigado, Filipe. Reforçar também para quem quiser saber mais e aconselho que vejam as cassetes que a Tecnamic, Bitnamic tem lançado, tem uma qualidade impressionante. Nós temos algumas expostas ali e está um mostrador ali com mais algumas. Portanto, é na realidade um trabalho impressionante. O Filipe fala, e bem, do cansaço de tudo isto. Como alguém uma vez me disse, é tipo um filho que a gente arranjou. Mas pronto, há um revivalismo, há o retro, está mais na moda do que nunca, não preciso vos convencer disso. Sem mais modas, vamos passar à próxima intervenção e que será a última antes da parte de perguntas e respostas, se alguém tiver, claro. E portanto é com gosto que convido o Marco a vir falar. O Marco, apesar de ser da nossa idade, faz aqui um papel de um gajo mais novo, pelo menos vai tentar. E portanto vai tentar explicar porque é que isto hoje em dia ainda é importante e não é só para pacotas, basicamente, ok? Marco, força. Ok, antes de mais, muito obrigado a todos por estarem aqui, principalmente numa feira com tanta oferta, perderem um bocado do vosso tempo a ver um microcomputador que é quase mais velho que eu. Portanto, muito obrigado. E antes de mais, antes de eu começar mesmo para aquilo que eu já tinha preparado, eu lembrei-me aqui de uma coisa que eu acho que é extremamente importante e acho que mostra um pouco o porquê do Spectrum ir a ser algo muito vivo em todos nós. Eu comecei a fazer redes sociais há perto de 5 anos e eu não cresci diretamente com o Spectrum. Eu sim joguei Spectrum, mas era aquele que ia à casa do primo e do tio que tinha o Spectrum, não é? E então, quando eu comecei a fazer o programa do Retro Gamers, a primeira coisa que eu disse quando nos juntámos para decidir temas é: nós temos um museu em Portugal, é algo único no mundo e nós temos de ir lá para fazer a cobertura daquilo, porque realmente é algo que nós, Portugal, temos para oferecer e que ninguém mais tem. E qual é a minha surpresa quando chego ao Museu do Spectrum e dou-me com este caro amigo, João, que eu já conhecia, mas que eu nem sonhava que era ele o responsável por tudo isto. Portanto, eu queria pedir aqui uma salva de palmas ao João, porque se não fosse ele, provavelmente nenhum de nós aqui estava. Ok, então, segundo ponto. Muita gente fala das redes sociais e é sempre direcionada a crianças, normalmente. Eu estou muito presente em várias redes sociais e há uma que tem dado por falar muito, há muito pouco tempo, que é o TikTok, que muito pouca gente da nossa idade liga. Qual foi a coisa estranha? Eu comecei a fazer conteúdo para o TikTok e para vocês terem uma noção, o meu conteúdo eu diria que 50% é dedicado ao retro e uma pessoa como eu com este aspecto consegue ter 2,5 milhões de views mensais só a falar de jogos retro. Portanto, acho que isto é mais uma prova que mesmo a falar para crianças ou pessoas mais novas, nós conseguimos a atenção delas através de algo que elas não tinham acesso sequer quando nasceram, que já era muito passado, eram os pais deles ou os avós deles que jogavam e portanto isto está muito atual. Ok, então vamos lá para a apresentação, acho que já embrulhei aqui demasiado, bora lá. A importância para as gerações atuais. O retro. Pá, e acho que aqui, eu ia para aqui falar, mas acho que ele tipo, deu um bocado daqui do sistema todo, porque ele mostrou que ainda hoje são lançados jogos retro em cassete, em disquete, em CD, e eu venho aqui falar de uma coisa que são as microconsolas, que a Sony
a Sega, a Nintendo acabaram de lançar modelos de todas as suas consolas mais clássicas, Super Nintendo, NES, Mega Drive. Para vocês terem uma noção, a Mega Drive lançou 2 modelos, quer dizer que isto realmente tem saída. Pá, temos a Neo Geo, que cá em Portugal nem teve assim tanta afirmação, temos a TurboGrafx Mini. Isto foi uma coisa que apareceu nos últimos tempos e que mostra que o retro está mais vivo do que nunca. Depois, não foi só, obviamente, as consolas que voltaram com mini consolas. Também tivemos, apesar disto ser uma máquina de emulação e não ser propriamente um microcomputador, mas basicamente o Commodore 64, provavelmente um dos computadores, os microcomputadores mais vendidos no mundo, também teve o seu retorno com o C64 Mini, em que nós temos acesso a uma biblioteca, neste caso de 64 jogos na memória. Isto é bastante interessante, até porque uma das grandes dificuldades que as pessoas hoje em dia têm quando querem colecionar consolas e microcomputadores antigos é a dificuldade de ligá-las às televisões recentes diretamente, ou seja, é preciso sempre um acessório, é preciso ter algum tipo de conhecimento ou alguém que lhes explique. Através deste tipo de equipamentos é super fácil ligar um cabo e está feito. E obviamente o nosso grande Spectrum com o ZX Spectrum Next e também o ZX Spectrum Vega. E o Vega teve ainda uma versão handheld em que vocês podiam jogar em qualquer lado. Mas, apesar de nós estarmos com o Next, atenção para quem não sabe, o Next não é um mini Spectrum, até é um Spectrum em esteroides, é uma cena ainda mais à frente. E tem feito vários jogos, aliás, aqui foram apresentados alguns, para este tipo de equipamento, e que quando isto saiu foi realmente bastante falado e havia muita gente, especialmente em Portugal, que queria ter um deste em casa e infelizmente nem toda a gente conseguiu. Ok, então porquê que o retro é importante e porquê que ainda está vivo? Por duas coisas. Isto para a malta mais velha. Simplicidade e nostalgia. Nostalgia porque muitos de nós jogámos estes jogos quando éramos crianças e muitas vezes nós nem nos lembramos do nome do jogo. Lembrávamos que íamos àquele salão de jogos ou que íamos à casa do primo jogar na consola, no microcomputador, do amigo, mas não sabíamos os jogos. E aqui está um exemplo claro da evolução de um jogo. Temos aqui o R-Type, que para quem quiser depois perder um bocado de tempo e jogar isto ainda na origem, aqui no salão, aqui mesmo ao lado, passando aqui um bocado de publicidade, eles têm uma máquina original do R-Type, mesmo primórdios, e vocês conseguem ver este jogo. Aqui temos a versão do ZX Spectrum, que é um dos portos mais fixes que vocês têm para jogar isto. Sinceramente, é incrível. A segunda versão é a versão de Super Nintendo, e quando nós olhamos disto para isto, nós já vemos aqui uma evolução gráfica e de informação no ecrã que não tínhamos aqui. E porquê que isto é importante? Porque nós, nesta altura, nós ligávamos muito mais ao gameplay do que nós ligávamos propriamente à imagem. Aqui, metade do que vocês estão a ver nesta imagem, principalmente a pessoas mais novas, nós estávamos a ver isto. Nós estávamos a olhar para isto e nós estávamos a ver isto. Nós não precisávamos disto para ver isto. E isso é literalmente a nostalgia e a simplicidade. A simplicidade cai aqui num ponto, e para quem joga jogos recentes, é muito difícil vocês conseguirem ligar, por exemplo, uma PlayStation 5, pegarem num jogo, vocês têm meia horinha ali de almoço, comem meia hora, têm outra meia hora para jogar. Boa sorte para conseguirem jogar meia hora de um jogo nessa meia hora que vos sobra. Aqui, no Spectrum, nós basicamente começávamos o jogo, não no Spectrum, estávamos a primeira meia hora a almoçar, a fazer o loading, depois, a segunda meia hora, nós estaríamos realmente a jogar. Enquanto os jogos hoje em dia não, são muito mais complexos, têm muito mais nuances, têm muito mais informação e são quase filmes. Muitas vezes nós estamos a jogar um jogo, não pelo jogo, mas sim pelo que ele nos oferece além do jogo. Aqui não, os jogos antigos era isto mesmo, e se nós ainda voltarmos um pouco mais atrás, a nossa imaginação ainda voava mais com jogos como aventuras gráficas em escrita, em que não tínhamos uma imagem, era tudo escrito e tudo passava na nossa cabeça. Hoje em dia, as crianças que jogam jogos têm-se muito mais facilitado, têm uma coisa muito mais visual, mas também perde, por outro lado, a própria imaginação de tu fazeres os teus próprios gráficos e não ser alguém a desenhar-te e a dizer é isto que tu estás a ver. E isso era bastante diferente. E obviamente que aqui começamos aqui com uma evolução também gráfica e não só. Se nós formos a ver aqui estes dois exemplos, aqui temos o Wolfenstein 3D, considerado o avô dos FPS, e aqui temos um dos últimos Call of Duty que saíram.
E se nós formos a ver, o jogo literalmente é o mesmo, né? Temos inimigos, temos um rapaz com uma pistola e temos de basicamente eliminar outros jogadores. Aqui a grande diferença, e há aqui uma evolução brutal, e ele falou muito bem logo no início, este rapaz que está aqui provavelmente não está na mesma casa que este se estivesse a jogar com um amigo, neste jogo não é o caso, mas se estivesse a jogar com um amigo nesta altura, esse rapaz estava ao teu lado de certeza absoluta. E isso criava muitas amizades, muitos inimigos, e aquela situação de comunidade, de todos juntarem-se em casa de alguém, que era aquele espertalhão que tinha a consola e que normalmente jogava melhor que toda a gente porque podia jogar enquanto os outros não estavam a jogar. Mas para vocês terem uma noção, os jogos hoje em dia são muito mais realistas do que eram na altura, mas isso tudo só acontece por causa do passado. E é por isso que o passado é tão importante para as gerações futuras. Pá, e temos aqui um exemplo também, por outro lado, que aqui já não são os gráficos que contam tanto. Temos aqui o Elifoot, que há quem diga, e ele lá está para aí, que começou no ZX Spectrum. Eu queria que ele viesse aqui dizer que não, mas ele diz que sim, começou no ZX Spectrum e que hoje temos jogos como o Football Manager. Mas o Elifoot não acaba por aqui, ele continua em todas as gerações e se vocês forem ver o novo Elifoot, por exemplo, eu penso que ele esteja muito mais perto disto do que disto. No entanto, o jogo continua a ser tão divertido como isto. E isso é que é o ponto fulcral disto. Ok, eles inventaram este tipo de jogo, nesta altura, evoluiu para isto, mas tudo o que é divertido aqui, está aqui. Não é preciso gráficos do XPTO, é literalmente, ok, vou construir a minha equipa, ok, vou ser o treinador e vou fazer com que a minha equipa ganhe o campeonato. Isto sempre foi, sempre será, por mais gráficos que inventem, por mais sons XPTOs que inventem, vai ser sempre essa a premissa deste tipo de jogos. E obviamente, aqui a pedra no sapato de muita gente, que é a emulação, que a emulação serve para quem não tem possibilidade de ter um microcomputador destes em casa, seja financeiramente, seja por espaço, seja por não ter onde ligar, seja por mil e uma coisas. Toda a gente tem um telemóvel no bolso e estes jogos todos, a biblioteca inteira do ZX Spectrum está literalmente à distância de um clique, às vezes muito por culpa aqui do meu amigo André Leão, que faz aqui um trabalho brutal de preservar o que é que já foi feito no país e no mundo. Eu acho que a emulação é realmente importante. É uma facilidade que nós todos temos para conseguir jogar jogos antigos hoje em dia. Tem também outro papel que permite a criadores de jogos terem um bocado mais de liberdade para criar jogos, não estando limitados apenas e só ao hardware que está nos microcomputadores e nas consolas. E eu acho que é mais uma prova. Se vocês forem a ver a quantidade de emulação que existe na internet, se vocês procurarem ZX Spectrum Emulation, vocês conseguem jogar através do browser. Vocês nem precisam de ter nada instalado no vosso computador e tem logo ali uma biblioteca de jogos gigante à distância de um clique. Por 10 euros eu dou-vos os links. Mas eu acho que isto é mais uma das provas que a emulação faz com que o antigo seja atual e que o atual, daqui a uns tempos, seja o antigo. Obrigado a todos e vou passar aqui a palavra ao João. Muito bem, obrigado Marcos, excelente apresentação, acho que realmente transmitiu a mensagem. Ninguém aqui está com o intuito de convencer toda a gente a jogar Spectrum, apenas focar na importância que tem o antigo, até para compreender o futuro que aí vem e tudo mais. Entramos numa fase de Q&A, de perguntas e respostas. Portanto, a partir de agora, estamos ao dispor durante uns minutos para alguma questão que queiram colocar. O microfone pode circular, portanto, se alguém tiver questões, que diga. É basicamente esse o desafio. Quanto aos 10 euros do Marco, para lhe estragar o negócio, eu faço uma pergunta. Quem souber quais eram as teclas mais utilizadas para jogar jogos do Spectrum, sabe o nome de um dos emuladores que permite jogar jogos do Spectrum online. Portanto, fica a dica. Perguntas, não há? Temos uma pergunta. Eu vou lançar aqui uma provocação para os três. Eu gostaria que os três pudessem dar a vossa opinião. Que é, vocês acham que esses jogos que foram criados nos anos 80, aliás, o João também, os jogos que foram criados nos anos 80 e todo o universo em volta dessa produção, do Spectrum também,
são as bases da indústria nacional dos videojogos? Vocês acham que tudo isso que aconteceu nos anos 80 foram as bases para essa indústria? Obrigada. Alguém quer começar? Eu? Queres começar? Certo. Perguntar se foram as bases. Bom, eu tenho uma opinião um bocadinho polémica. Eu acho que houve um hiato entre os anos 80, os anos 90 e o que se passou no século XXI. A partir de 2010, a indústria de criação de jogos em Portugal deu um salto fabuloso, mas existe um desconhecimento, principalmente das gerações mais novas, sobre quem é que começou a indústria, se é que se podia chamar de indústria, quem é que criou os jogos nos anos 80 portanto, se foram as bases, eu diria que foram os primórdios, mas eu não diria que houve uma continuidade. Essa continuidade quebrou entre os anos 80 e os anos 90. Nos anos 90 nós tivemos alguma indústria, principalmente com o Rui Tito, o Paulo Carrasco, com a Portidata, e depois eu acho que na viragem do milénio houve outro hiato e agora não, agora é completamente diferente, basta só ir ali à loading zone e ver como é que as coisas são. Eu não sei se foi a base, mas foi um impulsionador. Talvez não em Portugal, mas fora. Sem dúvida, a Inglaterra, os Estados Unidos, não tanto com os Easy Spec, mas mais com o Commodore, que o Marco já tinha referido. Foram eles que mostraram que a indústria dos videojogos poderia ser tão grande como a indústria do cinema. O que está agora a passar com o retro mostra que realmente a base está lá atrás. Não é por acaso que o retro agora tem um espaço mediático tão grande, ou quase tão grande como o resto. Não é se calhar pela minha idade, eu não apanho tanto que os filhos agora jogam, mas eu vejo jogos que eles vão tendo e vejo lá muito daquilo que era a base dos jogos para os Só duas chegas rápidas de passar ao Marco. Uma, sobre a pirataria, há um caso clássico que é o Omnicopy, que é um programa de cópia de jogos português, apesar do nome, apesar de dizer lá copyright Omnisoft, vendeu 2 licenças, porque a partir daí usaram o programa para começar a copiá-lo e foi aparecer no Brasil ou na Argentina com outro nome. Pronto, até um caso que mostra. Eu pessoalmente, eu acho que é um bocadinho como dizer, quando eu digo o Spectrum foi o primeiro computador na casa das pessoas. A frase pode ser um bocadinho abusiva, mas em Portugal foi muito isso. Agora, independentemente de ser mesmo o primeiro na casa de toda a gente ou não, foi um passo muito importante. Em Portugal não havia circuito comercial, portanto não havia o fenómeno que aconteceu em Inglaterra. Se a pergunta fosse sobre a Inglaterra, claramente foi o impulsionador. Jim Bagley, Clive Townsend, todos os grandes nomes começaram ali na época. Portanto, isso parece-me interessante. A outra chega é só, vocês podem falar melhor, mas vai haver uma sessão, penso que é domingo, precisamente destes 2 senhores, onde se tenta responder a isso. Qual a importância do que se fez nos anos 80 até para os franchises atuais e tudo isso, e portanto eles dois vão estar a abordar isso, podem abordar o que entenderem. Eu vou levantar aqui um bocado o véu daquilo que vai ser falado, até porque uma das coisas interessantes destas conversas que nós temos, não chamamos isto de painel, né? Isto é mais que uma conversa, é que nós não preparámos isto ao pormenor. Eu sei basicamente, ele vai fazer isto comigo, eu sei mais ou menos o que é que ele vai falar, mas eu não sei o que é que ele vai dizer, né? Então, aqui eu vou puxar um bocado, fugir um bocado ao expertise desta malta e vou dar um bocado o meu expertise. Nos anos 80 aconteceu uma coisa, um fenómeno engraçadíssimo nos Estados Unidos, que houve o crash dos videojogos. A indústria dos videojogos simplesmente caiu por completo. E o que é que segurou a indústria dos videojogos? Os microcomputadores. Nós cá na Europa, nós não sofremos quase essa quebra, exatamente porque nós tínhamos Spectrums em casa e nós não tínhamos as NES. A NES era a primeira consola da Nintendo. Quando ela chega cá, já chega cá muito à base da pirataria, à base dos clones dessas consolas. E
se me perguntares se os anos 80 são a base dos videojogos, eu digo-te que dos anos 80 foram inventados muitos tipos de jogos, que ainda hoje saem muitos jogos desse género, e que se não fossem inventados nos anos 80, não acontecia. E isso, sim, nesse sentido, eu considero um bocado os pilares do que é que foi feito. Mas, no entanto, eu acho que essa história, principalmente por estes videojogos, é uma história bonita, porque nós mesmo com a pirataria toda que nós tínhamos para cá, nós basicamente aguentámos uma indústria e nós éramos basicamente a porta de entrada para a Europa.